Ele segurou o envelope com as duas mãos, como quem segura algo sagrado. O irmão sorriu do outro lado da mesa, cheio de esperança, esperando o resultado que finalmente provaria que eram família de sangue. Mas quando os olhos dele encontraram aqueles números frios impressos em preto e branco, o sorriso morreu devagar. A respiração ficou presa. E naquele segundo, entre o sorriso e a verdade, tudo o que eles acreditavam ser real começou a desmoronar. Essa história é sobre dois irmãos que fizeram um exame de DNA só para provar o que já sabiam, e descobriram que não sabiam nada. Me diz aqui nos comentários, se você descobrisse que seu irmão não é seu irmão de sangue, isso mudaria o que vocês viveram juntos? Escreve também de qual cidade você está assistindo. Quero saber até onde essas histórias estão chegando. Antes de continuar, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o que vem agora vai mexer com tudo o que você acredita sobre irmandade, verdade e família. Prepare-se para conhecer a história de Marcelo e Gustavo Lima, dois irmãos que descobriram que o sangue às vezes mente, mas a vida vivida juntos, nunca. Marcelo Lima tinha 38 anos e trabalhava como técnico de informática numa empresa pequena no centro de Curitiba. Todo dia, ao chegar em casa, ele tirava os sapatos na porta, deixava a mochila no sofá e ia direto para a geladeira pegar uma cerveja. A esposa, Flávia, reclamava. Um dia você vai esquecer onde mora e vai entrar na casa do vizinho, ela dizia. Marcelo ria. Era uma rotina idiota, mas era a deles. Naquela quarta-feira de março, ele fez tudo igual. Tirou os sapatos, largou a mochila, pegou a cerveja. Não tinha como saber que, em algumas horas, aquela rotina ia virar só uma lembrança do tempo em que a vida ainda fazia sentido. O irmão mais novo, Gustavo, estava sentado na mesa da cozinha quando Marcelo entrou. Ele tinha 33 anos. Era mais alto, mais falante, mais expansivo. Sempre foi, desde criança. Gustavo sorria fácil, fazia piada de tudo. Era o tipo de pessoa que entrava num velório e ainda assim conseguia arrancar um sorriso de alguém. Marcelo era o oposto, mais quieto, mais contido. Mas se alguém mexesse com Gustavo, Marcelo virava outra pessoa. Irmão mais velho protege. Sempre foi assim. E aí, mano? Gustavo disse, levantando uma cerveja como brinde. Flávia deixou eu entrar. Disse que você ia querer conversar. Marcelo franziu a testa. Conversar sobre o quê? Gustavo respirou fundo. Colocou a cerveja na mesa. O sorriso sumiu. Sobre a mãe. A mãe deles, Neuza Lima, tinha morrido 3 meses antes. Câncer no pâncreas. Rápido, agressivo, sem chance. Ela tinha 61 anos. Marcelo ainda acordava de madrugada, achando que ia receber uma ligação dela, reclamando de alguma coisa boba, tipo o vizinho que deixava o cachorro latir ou o preço do tomate no mercado. Mas o telefone nunca tocava, e a ausência pesava como chumbo. O que tem a mãe? Marcelo perguntou, sentando devagar. Gustavo encarou o irmão por alguns segundos, então tirou um envelope do bolso da jaqueta e colocou na mesa. Achei isso na casa dela. Estava guardado numa caixa de sapatos no fundo do armário, junto com as certidões de nascimento, umas fotos antigas e isso aqui. Marcelo pegou o envelope. Não tinha nome, não tinha data, só um papel dobrado dentro. Ele abriu. Era uma carta, escrita à mão, a letra trêmula, apressada. Neuza, você precisa me perdoar. Eu não tive escolha. O que eu fiz foi por desespero, não por maldade. Você sabe que eu nunca quis te machucar. Mas se algum dia a verdade aparecer, eu quero que você saiba. Eu não tinha outro jeito. Eu precisava daquele bebê, e você tinha 2. A carta não tinha assinatura, não tinha data, não tinha explicação. Marcelo leu 2 vezes. 3, 4. As palavras não faziam sentido, ou faziam sentido demais. Que porra é essa, Gustavo? Gustavo estava pálido. Eu não sei, mano. Mas a gente precisa descobrir. Marcelo olhou para a carta de novo. Você tinha 2. A frase ecoava na cabeça dele como um grito distante. A mãe deles teve gêmeos? Ela deu um bebê para alguém? Alguém roubou um bebê dela? Flávia entrou na cozinha naquele momento. Ela viu a cara dos dois e parou. O que foi? Marcelo não conseguiu responder. Gustavo respirou fundo. A gente precisa fazer um teste de DNA. A frase caiu como uma bomba.
Marcelo piscou. O quê? Eu já marquei. Amanhã de manhã. É rápido. A gente coleta, manda pro laboratório. Em 2 semanas a gente tem o resultado. Gustavo, que caralho você tá falando? A gente é irmão. Eu sei, mas e se a gente não for? O ar saiu dos pulmões de Marcelo como se alguém tivesse socado ele no peito. Flávia se aproximou. Colocou a mão no ombro dele. Marcelo! Ele se levantou. Empurrou a cadeira para trás. Não, isso é loucura. É uma carta, mano. A mãe guardou isso por anos. Por quê? Se não significasse nada, ela teria jogado fora. Marcelo olhou para o irmão. Gustavo tinha lágrimas nos olhos. Ele nunca viu o irmão chorar, nem no velório da mãe. Eu preciso saber, Gustavo disse, a voz quebrando. Eu preciso. Marcelo sentou de novo, apoiou os cotovelos na mesa e escondeu o rosto nas mãos. Tá, a gente faz o exame. Naquela noite, Marcelo não conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto, revirando cada lembrança que tinha da infância. A mãe levando eles para a escola, as brigas idiotas por causa de brinquedo, as festas de aniversário, os natais. Tudo parecia real. Tudo parecia verdadeiro. Como é que uma carta podia colocar tudo isso em dúvida? No dia seguinte, eles foram ao laboratório. Um lugar pequeno, limpo, sem graça. A atendente explicou o processo. Coletou o material da bochecha dos dois. Colocou em tubos separados. Disse que em 15 dias eles teriam o resultado. 15 dias. Marcelo e Gustavo saíram dali sem falar nada. Entraram no carro. Gustavo ligou o rádio. Tocava uma música qualquer. Os dois ficaram ali, ouvindo, sem dizer uma palavra. Até que Gustavo desligou o rádio. Mano, e se a gente não for irmão de verdade? Marcelo olhou pela janela. Viu um menino correndo atrás de uma pipa na praça. O pai correndo atrás dele, rindo. A gente sempre vai ser irmão, Gustavo. Não importa o que esse exame diga. Gustavo tentou sorrir, mas não conseguiu. Porque no fundo, os dois sabiam que essa resposta não seria suficiente. Mas o que eles ainda não sabiam era que aquela carta era só o começo de uma verdade escondida por mais de 30 anos e que descobrir essa verdade ia custar muito mais do que imaginavam. Os 15 dias foram os mais longos da vida de Marcelo. Ele tentou fingir que estava tudo normal. Ia trabalhar, voltava para casa, jantava com Flávia, assistia televisão, mas a cabeça dele estava em outro lugar. Toda hora ele se pegava olhando para o celular, esperando uma ligação do laboratório. Toda hora ele se pegava pensando na carta. Você tinha 2. Gustavo ligava todo dia. Às vezes 2, 3 vezes. Sempre a mesma pergunta. Você tá bem? Marcelo respondia que sim, mas não estava. Nenhum dos dois estava. Uma semana depois da coleta, Gustavo apareceu na casa de Marcelo sem avisar. Trazia uma caixa de papelão nas mãos. O que é isso? Marcelo perguntou. Coisas da mãe. Eu trouxe tudo o que encontrei no armário dela. Pensei que a gente podia dar uma olhada junto. Eles se sentaram no chão da sala. Flávia trouxe café e deixou os dois sozinhos. Gustavo abriu a caixa. Dentro tinha fotos antigas, certidões de nascimento, um álbum de bebê desbotado, algumas cartas amareladas, um terço, uma medalha de São Cristóvão. Marcelo pegou o álbum de bebê. Abriu. A primeira foto era da mãe deles no hospital segurando um bebê enrolado numa manta azul. Ela estava sorrindo. Parecia cansada, mas feliz. No verso da foto, alguém tinha escrito: Marcelo, 2 dias de vida. Março de 86. Gustavo pegou outra foto. Era dele, também no hospital, também enrolado numa manta azul. A mãe estava do lado, mas dessa vez não estava sorrindo. Parecia tensa, preocupada. Olha a diferença, Gustavo disse, colocando as 2 fotos lado a lado. Marcelo olhou. Era verdade. Nas fotos dele, a mãe parecia radiante. Nas fotos de Gustavo, ela parecia distante. Isso não quer dizer nada, Marcelo disse. Mas a voz saiu sem convicção. Gustavo continuou procurando. Pegou uma certidão de nascimento. Olhou, franziu a testa. Marcelo, olha aqui. Ele estendeu o papel. Marcelo leu. Nome: Marcelo Silva Lima. Nascimento: 12 de março de 86. Hospital Santa Cruz, Curitiba. Gustavo pegou a certidão dele. Nome: Gustavo Silva Lima. Nascimento: 12 de março de 86. Hospital Santa Cruz, Curitiba.
A gente nasceu no mesmo dia, Gustavo disse. Mesma maternidade. Eu sei disso desde sempre, Gustavo. A mãe sempre disse que a gente era gêmeo. Mas olha aqui. Gustavo apontou para um detalhe no canto da certidão dele. Um carimbo pequeno, quase apagado, que dizia: Registro retificado, abril de 86. Marcelo sentiu o estômago revirar. O que é retificação? Quer dizer que mudaram alguma coisa no registro depois que eu nasci? Um mês depois. Os dois se entreolharam. Ninguém disse nada por um tempo. Então Gustavo pegou o celular. Eu vou ligar para o hospital. Marcelo tentou impedir. Eles não vão te dar informação assim. Faz mais de 30 anos. Eu preciso tentar. Gustavo ligou. Falou com 3 pessoas diferentes. Explicou a situação. Pediu acesso aos registros antigos. Disseram que ia precisar de autorização judicial, que os arquivos estavam guardados em depósito, que levaria meses. Ele desligou frustrado. Droga. Marcelo respirou fundo. Pegou uma das fotos antigas. Era da mãe deles, bem mais jovem, ao lado de uma mulher que ele não reconhecia. As duas estavam na porta de uma casa, sorrindo. A foto parecia ser dos anos 80. A roupa, o corte de cabelo, tudo daquela época. Ele virou a foto. Atrás, alguém tinha escrito: Neuza e Raquel, março de 86. Quem é Raquel? Marcelo perguntou. Gustavo pegou a foto. Olhou, balançou a cabeça. Nunca ouvi falar. Marcelo pegou o celular, abriu o Google, digitou: Raquel Lima Curitiba. Nada. Tentou: Raquel Silva Curitiba. Nada. Tentou: Raquel Hospital Santa Cruz, 86. Nada. Então ele lembrou de outra coisa. Pegou a carta de novo. Releu. Eu precisava daquele bebê. Gustavo, e se essa Raquel for a pessoa que escreveu a carta? Gustavo olhou para a foto de novo. A mulher era loira, magra, tinha um sorriso largo. Parecia simpática. Parecia normal. Como a gente acha ela? Marcelo não sabia. Eles passaram o resto da tarde procurando. Reviraram a caixa inteira. Encontraram mais fotos, mas nenhuma com Raquel. Encontraram cartas antigas, mas nenhuma assinada por ela. Encontraram um diário da mãe, mas as páginas de 86 tinham sido arrancadas. Arrancadas. Ela não queria que a gente soubesse, Gustavo disse, segurando o diário nas mãos. Marcelo sentou no chão. Apoiou as costas na parede. Ficou olhando para o teto. Flávia apareceu com mais café. Viu a cara dos dois e perguntou: Vocês estão bem? Marcelo olhou para ela. Tentou sorrir. A gente está tentando. Flávia sentou do lado dele. Segurou a mão dele. Não disse nada. Só ficou ali. Às vezes o conforto é isso. Só estar junto. Naquela noite, Gustavo dormiu no sofá. Nenhum dos dois queria ficar sozinho. Às 2 da manhã, Marcelo acordou. Foi até a cozinha. Pegou um copo de água. Olhou pela janela. A rua estava vazia. As luzes dos postes tremiam com o vento. Gustavo apareceu na porta. Não consegue dormir também? Marcelo balançou a cabeça. Gustavo se aproximou. Encostou no balcão. Marcelo, eu tenho medo. Medo de quê? Do resultado. Do que ele vai dizer. Marcelo olhou para o irmão. Viu um menino de 5 anos com o joelho ralado, chorando porque tinha caído da bicicleta. Viu um adolescente de 15 rindo porque tinha beijado a primeira menina. Viu um homem de 33 com medo de perder a única coisa que sempre soube ser verdade. Não importa o que o exame diga, Gustavo. A gente cresceu junto, a gente brigou junto, a gente chorou junto. Isso ninguém tira da gente. Gustavo limpou os olhos com a manga da camisa. Eu sei, mas eu queria que o sangue confirmasse, sabe? Marcelo sabia. 2 dias depois o telefone tocou. Era o laboratório. O resultado tinha chegado. Eles marcaram de buscar no dia seguinte, juntos. Quando desligou, Marcelo sentou na cama e ficou olhando para o celular. Flávia perguntou o que tinha acontecido. Ele contou. Você quer que eu vá com você? Ela perguntou. Não, eu preciso ir só com ele. Naquela noite, Marcelo e Gustavo se encontraram num bar perto da casa da mãe. Pediram cerveja. Beberam devagar. Não falaram muito. Só ficaram ali lado a lado como sempre fizeram. No final da noite, Gustavo disse: Amanhã a gente descobre. Marcelo levantou a garrafa. Amanhã a gente descobre. E brindaram, porque ainda tinham hoje.
e hoje ainda eram irmãos. Mas o que nenhum dos dois imaginava era que aquele resultado não ia só responder uma pergunta, ia abrir uma ferida que a mãe deles passou a vida inteira tentando esconder. O laboratório ficava num prédio comercial antigo no centro de Curitiba. Marcelo e Gustavo chegaram 10 minutos antes do horário marcado. Ficaram esperando no carro. Nenhum dos dois disse nada. O rádio estava desligado. Só o som da chuva batendo no vidro. Gustavo olhou para o relógio. Tá na hora. Marcelo respirou fundo. Vamos. Eles subiram até o 3º andar. A recepcionista os reconheceu. Sorriu. Pediu para esperarem. Alguns minutos depois, chamou os dois. Podem entrar. A doutora Elaine vai atendê-los. A doutora era uma mulher de uns 50 anos, cabelos presos, óculos de leitura pendurados no pescoço. Ela cumprimentou os dois com um aperto de mão firme e pediu que sentassem. Bom, eu tenho aqui o resultado do exame de vocês. Ela colocou 2 folhas em cima da mesa. Marcelo e Gustavo olharam, mas não tocaram. Antes de abrir, eu preciso explicar o que esse exame mostra. Ele compara marcadores genéticos entre vocês dois. Se vocês forem irmãos biológicos, ou seja, filhos do mesmo pai e da mesma mãe, a compatibilidade vai ser de cerca de 50%. Se forem meio-irmãos, vai ser em torno de 25%. Se não tiverem nenhum parentesco biológico direto, vai ser próximo de 0. Ela fez uma pausa. O resultado de vocês é 0,3%. Ninguém se moveu. Gustavo piscou. Como assim? Vocês não são irmãos biológicos, nem meio-irmãos. Geneticamente, vocês não têm relação de parentesco. Marcelo sentiu o chão desaparecer. Gustavo ficou olhando para a folha. Tentou ler os números, mas as letras embaçaram. Então, eu não sou o irmão dele? A doutora respirou fundo. Biologicamente, não. A sala ficou pesada. O ar parecia ter sumido. Marcelo se levantou. Foi até a janela. Ficou olhando para a rua lá embaixo. Pessoas andando. Carros passando. O mundo continuava girando. Como sempre. Gustavo ficou sentado, olhando para as mãos. Ele queria chorar, mas não conseguia. Queria gritar, mas não tinha voz. Existe alguma chance de erro? Marcelo perguntou sem tirar os olhos da janela. A margem de erro é mínima, menos de 0,1%. Marcelo se virou. Então você está dizendo que a gente foi criado como irmão a vida inteira. Mas na verdade não é. A doutora baixou os olhos. Eu sinto muito. Marcelo saiu da sala. Gustavo ficou para trás, ainda olhando para o papel. A doutora perguntou se ele estava bem. Ele não respondeu. Só pegou o resultado, dobrou e guardou no bolso. Quando saiu, Marcelo estava encostado na parede do corredor, os olhos vermelhos. Ele tinha chorado, pela primeira vez em anos. Gustavo parou na frente dele. Marcelo. Marcelo olhou para o irmão. Não, não era mais irmão. Era o quê? Um estranho? Um amigo? Alguém que ele amava, mas que o DNA dizia que não tinha nada a ver com ele? A gente precisa descobrir o que aconteceu, Marcelo disse. A voz saiu firme, controlada. A gente precisa saber a verdade, Gustavo concordou. Eles voltaram para a casa de Marcelo. Sentaram na mesa da cozinha. Flávia fez café. Os dois contaram o resultado. Ela ficou em choque, mas não disse nada. Só abraçou os dois. E agora? Ela perguntou. Agora a gente vai atrás da Raquel, Marcelo disse. Gustavo pegou o celular, abriu o Facebook, digitou Raquel Curitiba. Apareceram dezenas de perfis. Ele foi abrindo um por um, procurando rostos, procurando aquela mulher da foto. Nada. Marcelo teve outra ideia. Pegou a certidão de nascimento de Gustavo. Olhou o nome da mãe, Neuza Silva Lima. Olhou o nome do pai, Carlos Alberto Lima. Ele tinha morrido quando os meninos tinham 10 anos. Acidente de carro. Então ele olhou para o carimbo. Registro retificado. Gustavo, e se o teu registro foi retificado porque mudaram alguma coisa? Tipo, o nome da mãe? Gustavo parou. Olhou para a certidão. Você acha que a mãe não era minha mãe? Marcelo respirou fundo. Eu não sei, mas a gente precisa verificar. No dia seguinte, eles foram ao cartório. Pediram acesso aos registros antigos, explicaram a situação. A funcionária disse que ia precisar de uma ordem judicial para acessar documentos retificados, mas ela deixou escapar uma informação. Normalmente,
Retificação de registro acontece quando há erro no nome, na data ou quando há adoção. Adoção. A palavra ficou ecoando na cabeça de Gustavo. Eles saíram do cartório e foram direto para a casa da mãe. A casa estava vazia, cheirava a mofo. As cortinas estavam fechadas. Tudo como ela tinha deixado. Marcelo foi direto para o quarto dela. Abriu o armário. Começou a revirar tudo. Gustavo foi para a cozinha. Abriu gavetas, procurou em caixas, procurou embaixo da pia. Nada. Até que Marcelo gritou, achei! Gustavo correu para o quarto. Marcelo estava segurando uma pasta de plástico amarelada. Dentro tinha documentos antigos, recibos, contas de hospital e um papel dobrado. Marcelo abriu. Era um documento do Hospital Santa Cruz. Data: abril de 86. Termo de guarda provisória. Criança, sexo masculino, nascido em 12 de março de 86. Mãe biológica, Raquel Oliveira Santos. Responsável pela guarda, Neuza Silva Lima. Gustavo sentou na cama. As pernas falharam. Raquel é minha mãe biológica? Marcelo olhou para o irmão. Não sabia o que dizer. Gustavo pegou o papel, leu de novo. E de novo. Ela me deu. A mãe, a Neuza, ela me adotou. Não oficialmente, Marcelo disse. Diz aqui que era guarda provisória. Provavelmente nunca formalizaram. Gustavo levantou. Começou a andar de um lado para o outro. Por que ela nunca me contou? Por que mentiu a vida inteira? Marcelo não tinha resposta. Eles voltaram para a casa de Marcelo. Gustavo ficou calado o caminho todo. Quando chegaram, ele foi direto para o banheiro. Ficou lá por 20 minutos. Quando saiu, os olhos estavam inchados. Flávia preparou janta. Nenhum dos dois comeu. Só ficaram sentados olhando para o prato. Até que Gustavo falou, eu preciso encontrar essa Raquel. Marcelo concordou. A gente vai encontrar. E eles iam, porque agora não era mais só sobre saber a verdade. Era sobre entender por que essa verdade foi escondida por 38 anos. Mas o que eles ainda não sabiam era que Raquel tinha uma versão completamente diferente dessa história e que quando eles finalmente a encontrassem, nada do que imaginavam ia se confirmar. Marcelo passou os 3 dias seguintes procurando. Ele ligou para todo Oliveira Santos que encontrou na lista telefônica, mandou mensagem em redes sociais, procurou em grupos de Curitiba no Facebook, nada. Até que numa quinta-feira de manhã, ele recebeu uma resposta. Era de uma mulher chamada Clarice Oliveira Santos. Ela dizia que conhecia uma Raquel Oliveira Santos que tinha morado em Curitiba nos anos 80, mas que tinha se mudado para Florianópolis no início dos anos 90. Marcelo ligou para Gustavo imediatamente. Achei. Eles pegaram a estrada no mesmo dia, 3h30 de viagem. Gustavo passou o caminho todo calado, olhando pela janela. Marcelo tentou puxar conversa algumas vezes, mas desistiu. Deixou o irmão processar. Quando chegaram em Florianópolis já era final de tarde. Marcelo tinha conseguido um endereço. Uma casa numa rua tranquila perto da praia. Eles pararam na frente. Uma casa pequena, pintada de branco, com um jardim cheio de plantas. É aqui, Marcelo disse. Gustavo respirou fundo. Vamos. Eles desceram do carro. Foram até a porta. Marcelo tocou a campainha. Uma mulher de uns 60 anos abriu a porta. Cabelos grisalhos, olhos claros, um sorriso amável. Boa tarde, posso ajudar? Marcelo olhou para ela. Era a mesma mulher da foto. A senhora é Raquel Oliveira Santos? O sorriso dela sumiu. Ela ficou pálida. Quem está perguntando? Gustavo deu um passo à frente. Meu nome é Gustavo Silva Lima. Eu acho que a senhora é minha mãe. Raquel levou a mão à boca. Os olhos encheram de lágrimas. Meu Deus! Ela olhou para os dois. Depois olhou para a rua, como se estivesse com medo de alguém ver. Então abriu a porta. Entrem, por favor. Eles entraram. A casa era simples, mas acolhedora. Tinha fotos nas paredes, uma estante cheia de livros, um sofá velho, mas confortável. Raquel pediu que sentassem. Ela foi até a cozinha. Voltou com um copo de água tremendo nas mãos. Sentou na poltrona em frente a eles. Ela ficou olhando para Gustavo por um tempo, sem dizer nada. Só olhando, como quem tenta gravar cada detalhe daquele rosto. Então ela falou, como você me encontrou? Gustavo contou tudo. A carta, o exame de DNA, o documento de guarda provisória.
Raquel ouviu em silêncio, limpando as lágrimas que escorriam. Quando ele terminou, ela respirou fundo. Eu nunca imaginei que esse dia ia chegar. Por que a senhora me deu? Gustavo perguntou. A voz estava quebrando, mas ele segurou. Raquel fechou os olhos. Eu não te dei, eu nunca quis te dar. Marcelo franziu a testa. Mas o documento diz que foi uma guarda provisória. A senhora entregou ele para minha mãe. Raquel balançou a cabeça. Não, eu não entreguei. Ela pegou. A sala ficou em completo silêncio. O som do relógio na parede parecia uma batida de tambor. Como assim ela pegou? Gustavo perguntou. Raquel se levantou. Foi até uma cômoda. Abriu a gaveta. Tirou uma caixa de madeira. Voltou para o sofá. Abriu a caixa. Dentro tinha cartas, fotos e um papel amarelado. Ela entregou o papel para Gustavo. Isso aqui é o meu registro de internação no Hospital Santa Cruz. Março de 86. Eu tinha 23 anos. Estava grávida de gêmeos. Gêmeos. Gustavo olhou para Marcelo. Marcelo olhou de volta. Raquel continuou. Eu fui internada no dia 11 de março. Parto prematuro. Os bebês nasceram no dia 12. 2 meninos. Os médicos disseram que um deles não ia sobreviver. Ele tinha problema no coração. Precisava de cirurgia urgente, mas o hospital não tinha estrutura. Disseram que eu ia perder ele. Ela parou. Limpou as lágrimas. Eu implorei para transferirem ele para outro hospital. Mas não tinha vaga. Não tinha dinheiro. Não tinha nada. Eu era sozinha. O pai tinha me abandonado quando descobriu que eram gêmeos. Minha família tinha me expulsado de casa. Eu não tinha ninguém. Gustavo estava com as mãos tremendo. E aí? Aí apareceu a Neuza. Raquel respirou fundo. Pegou outra foto da caixa. Mostrou. Era ela e Neuza, no hospital, cada uma segurando um bebê. Ela tinha acabado de ter um bebê também. Estava no quarto do lado do meu. A gente conversava. Ela viu meu desespero. Ela se ofereceu para ajudar. Como? Marcelo perguntou. Ela disse que conhecia um médico particular, que ele podia operar o bebê, mas que ia custar caro. Ela disse que ia pagar, que ia cuidar de tudo. Só precisava que eu confiasse nela. Raquel fechou os olhos. Eu confiei. E o que aconteceu? Ela levou o bebê. Prometeu que ia trazer de volta em alguns dias, depois da cirurgia. Eu assinei uma autorização de guarda provisória, só para ela poder sair do hospital com ele. Eu achei que ela estava me ajudando. A voz dela quebrou, mas ela nunca trouxe ele de volta. Gustavo sentiu o mundo girar. Eu tentei procurar. Raquel continuou. Liguei no hospital. Fui na casa dela, mas ela tinha mudado de endereço. Sumiu. Eu fui na polícia, mas disseram que eu tinha assinado o termo de guarda, que não podiam fazer nada sem prova de crime. Eu não tinha dinheiro para contratar advogado. Não tinha como lutar. Ela olhou para Gustavo. Então eu perdi você e passei 38 anos me perguntando se você estava vivo, se estava bem, se alguém te amava. Gustavo não conseguiu segurar mais. Começou a chorar. Um choro profundo, de quem estava segurando há dias. Marcelo estava em choque. A mãe dele tinha mentido. Tinha roubado uma criança. Tinha destruído a vida de outra mulher. E o outro bebê? Ele perguntou. O que aconteceu com o outro gêmeo? Raquel sorriu, mas era um sorriso triste. Ele morreu 3 dias depois. O coração não aguentou. Ela mostrou outra foto. Um bebê minúsculo numa incubadora cheio de tubos. O nome dele era Gabriel. Gustavo olhou para a foto. Aquele era o irmão dele, o irmão de verdade, aquele que ele nunca conheceu. Eu sinto muito, ele disse para Raquel. Ela balançou a cabeça. Não, eu que sinto. Eu deveria ter lutado mais. Deveria ter encontrado você. A senhora não tinha como, Marcelo disse. Minha mãe, ela escondeu tudo. Raquel olhou para ele. E você é filho dela? Sou. Irmão biológico não, mas filho dela sim. Raquel respirou fundo. Ela te amava? Marcelo piscou. Como? A Neuza. Ela te amava? Sim, muito. Então talvez ela amasse o Gustavo também. Gustavo olhou para ela confuso. Como a senhora pode dizer isso? Ela te roubou, ela mentiu. Eu sei, e eu nunca vou perdoar o que ela fez, mas ela criou você, ela cuidou de você, e se ela fez isso,
Talvez ela realmente acreditasse que estava te salvando. Marcelo pensou na mãe. Lembrou dos últimos dias dela no hospital. Ela tinha chamado ele e Gustavo. Tinha segurado a mão dos dois. Tinha dito: "Vocês são meus meninos. Sempre foram. Sempre vão ser." Na época, ele não entendeu por que ela tinha dito aquilo daquele jeito. Agora entendia. Ela estava pedindo perdão. Gustavo se levantou, foi até a janela, ficou olhando para a rua. As lágrimas ainda escorriam. "Eu não sei o que sentir", ele disse. "Eu passei a vida inteira achando que sabia quem eu era. E agora, eu não sei mais nada." Raquel se aproximou. Ficou ao lado dele. "Você é o Gustavo, o menino que sobreviveu, o menino que foi amado. Não importa por quem. Você foi amado. E isso é o que importa." Gustavo olhou para ela, viu a dor nos olhos dela, a dor de uma mãe que perdeu tudo. A senhora quer me conhecer?" Raquel sorriu. Um sorriso genuíno dessa vez. "Eu passei 38 anos esperando por isso." Naquela noite, os três sentaram na sala e conversaram. Raquel contou histórias da gravidez. Mostrou fotos. Contou como era a vida dela antes de tudo isso acontecer. Gustavo ouviu tudo, absorvendo cada palavra. Marcelo ficou mais quieto. Ele estava processando. A mãe que ele conheceu era uma mulher amorosa, dedicada, presente. Mas também era uma mulher que tinha roubado um bebê. As duas coisas podiam ser verdade ao mesmo tempo? Quando já era tarde, Raquel ofereceu o quarto de hóspedes. Eles aceitaram. Antes de dormir, Gustavo e Marcelo ficaram sentados na varanda, olhando para o mar. O som das ondas era o único barulho. "Você ainda me considera irmão?" Gustavo perguntou. Marcelo olhou para ele. "Gustavo, eu te considero irmão desde o dia em que a gente brigou por causa daquela bola vermelha que a mãe comprou. Você tinha 4 anos. Eu tinha 9. Você chorou tanto que eu deixei você ficar com a bola. E desde aquele dia, eu nunca mais deixei você chorar sozinho." Gustavo sorriu. "Eu lembro dessa bola. Eu também." Eles ficaram ali, em silêncio. 2 irmãos que não eram irmãos de sangue, mas que eram irmãos de tudo o que realmente importava. E pela primeira vez em semanas, Gustavo sentiu que talvez fosse possível reconstruir a vida dele. Não do jeito que era antes, mas de um jeito novo, um jeito que incluía Raquel e Marcelo, e a memória da mãe que o criou com todos os seus erros e todo o seu amor. Porque no fim a verdade tinha doído, tinha destruído, mas também tinha aberto espaço para algo que ele nunca imaginou: a possibilidade de ter 2 histórias e de ser amado nas 2. 3 meses se passaram desde aquele dia em Florianópolis. Gustavo voltou mais 2 vezes para visitar Raquel. Nas 2 vezes, Marcelo foi junto. Eles conversavam por horas. Raquel mostrava fotos antigas, contava histórias da família que Gustavo nunca tinha conhecido. Ele descobriu que tinha primos, tios, uma avó que ainda estava viva e que chorou por 10 minutos quando soube que ele existia. Marcelo observava tudo de longe. Ficava feliz por Gustavo, mas também sentia uma dor estranha, como se estivesse perdendo o irmão, como se aquela nova família fosse tomar o lugar da antiga. Até que um dia, Raquel chamou Marcelo para conversar sozinho. Eles estavam na cozinha. Ela fazia café. Ele estava sentado na mesa, olhando para o quintal pela janela. "Você está com medo de perder ele, né?" Ela perguntou sem rodeios. Marcelo olhou para ela. Tentou negar, mas não conseguiu. "Um pouco." Raquel sentou na frente dele. Colocou a xícara de café entre os dois. "Marcelo, eu não vim aqui para roubar o Gustavo de você. Eu vim aqui para dar para ele algo que ele nunca teve. A verdade. Mas a verdade não apaga o passado. Não apaga tudo o que vocês viveram juntos. Mas e se ele decidir que quer ficar mais perto de você? E se ele decidir que eu não sou mais irmão dele?" Raquel balançou a cabeça. "Ele nunca vai decidir isso, porque você não é só irmão dele. Você é a pessoa que ensinou ele a andar de bicicleta, que defendeu ele na escola, que segurou a mão dele no velório da mãe de vocês. Isso ninguém tira." Marcelo sentiu os olhos arderem. "Eu só queria que ela tivesse contado a verdade, antes de morrer, para a gente não ter que descobrir desse jeito." "Eu também. Mas talvez ela não tivesse coragem. Talvez ela tivesse medo de perder vocês. Ela me roubou de você. Isso não te deixa com raiva?" Raquel respirou fundo.
Deixa, todo dia. Mas eu também sei que ela cuidou dele, que ela amou ele. E no fim eu prefiro saber que meu filho foi amado por alguém, do que imaginar ele sofrendo. Marcelo olhou para ela. Viu uma mulher que tinha perdido tudo, mas que ainda escolhia o perdão. Ainda escolhia a paz. Como você consegue? Conseguir o quê? Perdoar. Raquel sorriu. Eu não perdoei. Ainda não. Mas eu tô tentando. Porque o ódio só machuca quem sente. E eu já sofri demais. Naquela tarde, Gustavo voltou de uma caminhada na praia. Encontrou Marcelo e Raquel conversando. Os dois estavam rindo de alguma coisa. Ele parou na porta, só observando. E percebeu que talvez não fosse sobre escolher. Talvez fosse sobre aceitar que a vida dele agora tinha duas famílias. E que tudo bem. No caminho de volta para Curitiba, Gustavo dirigiu. Marcelo estava no banco do passageiro olhando pela janela. Obrigado, Gustavo disse, quebrando o silêncio. Por quê? Por ter vindo comigo. Por não ter me deixado sozinho. Marcelo sorriu. Eu nunca vou te deixar sozinho, Gustavo. Não importa o que o DNA diga. Gustavo limpou a garganta. Eu estava pensando, a gente podia fazer um churrasco na casa da mãe, chamar a Raquel, chamar a família dela e, sei lá, juntar todo mundo. Marcelo olhou para o irmão. Você acha que está pronto para isso? Não, mas eu acho que preciso tentar. Um mês depois, eles fizeram o churrasco. A casa da mãe estava cheia. Raquel estava lá, com a avó de Gustavo, com dois primos que ele nunca tinha conhecido. Flávia estava lá também, com os filhos dela e de Marcelo. Todo mundo conversando, rindo, comendo. Gustavo ficou observando. Viu Marcelo conversando com um dos primos. Viu Raquel mostrando fotos antigas para Flávia. Viu a avó dele, a avó de verdade, segurando a mão dele e dizendo: eu sabia que um dia você ia voltar. E ele percebeu que talvez família não fosse sobre sangue. Talvez fosse sobre as pessoas que escolhem ficar. Sobre as pessoas que amam, mesmo quando dói. Mesmo quando a verdade é complicada. No final da tarde, Marcelo e Gustavo ficaram sozinhos na varanda. O sol estava se pondo. O céu estava laranja. Eu estava pensando, Gustavo disse. A gente podia visitar o túmulo do Gabriel, levar flores. Ele era meu irmão também. Marcelo olhou para o céu. Pensou em tudo o que tinha acontecido. Em tudo o que tinha mudado. E em tudo o que continuava igual. A gente vai, juntos. Gustavo sorriu. Juntos. E ali, naquele final de tarde, os dois entenderam que a vida tinha dado para eles algo raro. A chance de reconstruir, de ressignificar, de descobrir que família não é algo que a gente recebe pronto. É algo que a gente constrói, todos os dias, com escolhas, com amor, com presença. O exame de DNA tinha destruído uma verdade, mas tinha revelado outra, que o amor não precisa de genética para ser real, que irmandade não se mede em porcentagem, e que no fim, o que realmente importa não é de onde a gente veio, mas quem a gente escolhe ser, e com quem a gente escolhe ficar. E assim termina a história de Marcelo e Gustavo Lima, dois irmãos que descobriram que o sangue pode mentir, mas a vida vivida juntos nunca mente. Dois homens que provaram que família não é uma questão de genética, é uma questão de escolha, de tempo, de presença. Gustavo ganhou uma segunda família. Marcelo aprendeu que amar não é sobre dividir, é sobre multiplicar. E Raquel, depois de 38 anos, finalmente teve a chance de conhecer o filho que nunca esqueceu. No fim, o exame destruiu uma mentira, mas também abriu espaço para uma verdade maior. A verdade de que o amor, quando é verdadeiro, não cabe em nenhum resultado de laboratório. E você, o que teria feito no lugar de Gustavo? Teria buscado a verdade? Ou teria preferido continuar acreditando na mentira? Escreve aqui nos comentários. Eu quero saber sua opinião. Se essa história te emocionou, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias reais que fazem a gente repensar o que é amor, família e verdade. E antes de sair, já deixo aqui o próximo vídeo que você precisa assistir. Ele tem uma revelação ainda mais impactante do que essa.